Bom, muito bom. Bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos continuar falando de bioquímica, vamos falar de lipídios e colesterol. Colesterol, então, eu dividi em duas partes, essa é a primeira parte. Eu falei, no anúncio está o bom, o mal e o feio. Nós vamos falar dos diversos tipos de transporte de colesterol e suas implicações metabólicas. Então, mas antes disso, eu preciso retirar algumas dúvidas e esclarecer alguns tópicos que vão ser importantes nessa primeira parte. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o que são dislipidemias. Dis significa uma disfunção ou uma alteração. Lipídio, lipide, né? E emias vem de haimos, que significa sangue. Ou seja, uma alteração no metabolismo dos lipídios. Então eu coloquei aqui a definição, são alterações metabólicas dos lipídios, certo? Provocando mudanças nos níveis séricos das lipoproteínas. E a gente vai fazer uma ênfase aqui em LDL e HDL. Ok, gente? Boa aula para todo mundo. Um detalhe importante, tá, para iniciar esse assunto do colesterol vou falar genericamente, os lipídios não podem ser transportados livremente pelo sangue. Porque o sangue é formado 91, 92% é água. Os lipídios, como são óleos e gorduras, eles são insolúveis em água. Então precisam de algum mecanismo para ser transportado pelo sangue. O mecanismo de transporte e o mecanismo de entrega dessa gordura para o lugar destinado. Bem, nós falamos na aula anterior que o colesterol vem de duas fontes primárias. Uma delas é a dieta, a outra fonte é o próprio fígado que produz colesterol. Muito bem, e falando da dieta, é bom a gente desmistificar, assim, as gorduras e os óleos são fontes importantes de óleos e gorduras para o nosso corpo. E o colesterol que é produzido a partir daí, ele é extremamente importante para inúmeras atividades do nosso organismo. A questão toda é o excesso. Então observem aqui, ó. Eu vou falar aqui da dieta, tá? Não vou falar de todo esse ciclo aqui, vou falar aqui da dieta, ó. Na dieta, a glicose, tá, vai entrar nesse funil metabólico até acetil-CoA e daqui vem até colesterol, certo? Acetil-CoA até colesterol. As ácidos graxos da dieta, óleos e gorduras, acetil-CoA e colesterol. Proteínas, acetil-CoA dentro do funil, acetil-CoA e colesterol. Então, essas são as fontes de colesterol. Ou seja, se o indivíduo está consumindo uma determinada fonte em demasia, essa fonte vai gerar colesterol em excesso, ok? Fazendo uma revisão das aulas anteriores, tá? Normalmente vem no exame lá, triglicerídeo. O que são triglicerídeos? Bom, de uma forma bem simples, são óleos e gorduras. Quando a gente faz o exame de sangue que aparece o nível de triglicerídeos, nós estamos vendo se a gente tem uma quantidade grande de lipídios no sangue. Essa é, vamos dizer assim, a definição imediata. Então, só para a gente revisar os triglicerídeos, também chamado de triacilglicerol, lembra que essa aqui é uma ligação éster, né? Então, um éster, dois éster, três éster, o triglicerídeo também é chamado de triéster, certo? De ácido graxo. E ele pode ser saturado, monoinsaturado ou poliinsaturado. Mas ele vai gerar, os triglicerídeos são os óleos e as gorduras. Bem, então tá, os lipídios circulam pelo sangue, mas onde eles são armazenados? Eles são armazenados num tecido chamado tecido adiposo, que ele fica embaixo da pele. Tá? Então é a principal reserva de lipídios do nosso corpo sob a forma de triglicerídeos, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, as células, tá? Os adipócitos têm reserva de triglicerídeos aqui.
Evidentemente, as pessoas mais gordinhas, né, mais adiposas, têm mais reserva de lipídios do que outras pessoas. Bem, agora vamos ver de forma simplificada o metabolismo de lipídios. Os lipídios da dieta, então, são encaminhados até o intestino. No intestino, as células chamadas de enterócitos, certo? Vão empacotar esses lipídios, certo? Dentro de lipoproteínas chamadas de quilomicrons. O que tem dentro do quilomicron? Tem triglicerídeo e tem colesterol. O quilomicron não vai para o sangue, ele vai para o sistema linfático. Entra em ação uma lipoproteína chamada lipoproteína lipase, também conhecida como LPL. O que faz a lipase? A lipoproteína lipase separa no triglicerídeo, separa o ácido graxo do glicerol, certo? Então, nessa separação, parte do ácido graxo vai para o HDL. Por que vai para o HDL? Porque o colesterol vai ser esterificado, ou seja, o colesterol que tem um grupamento OH, o colesterol livre que tem um grupamento OH, vai se unir ao ácido graxo, formando aquela ligação éster que nós vimos mais acima, anteriormente, né? Então, esse ácido graxo aqui vai servir como uma espécie de amarração para esterificação do colesterol. E o remanescente de ácido graxo, glicerol e colesterol esterificado, ele vai ser encaminhado para o fígado. Muito bem. Lá no fígado, ele vai produzir esse VLDL. O que acontece no fígado é a remontagem do ácido graxo e do colesterol. Ele é remontado aqui, tá? Então tá aqui o triglicerídeo mais o colesterol agora remontado no fígado. Agora observe, os triglicerídeos têm dois caminhos aqui no VLDL, prestem bem atenção, tá? O triglicerídeo tem dois caminhos. Um caminho é o tecido adiposo, para ficar armazenado na forma de gordura, e o outro para o tecido muscular, para ser usado como combustível, certo? A lipoproteína lipase vai fazer de novo o mesmo processo, vai separar ácidos graxos e glicerol, agora aqui em menor quantidade. Esse colesterol éster aqui vai estar em maior quantidade aqui no IDL, tá? Que seria ali uma lipoproteína intermediária, tá? Entre o VLDL e o LDL. E vai encaminhar então esse material aqui para o LDL. O LDL, então, contendo ácidos graxos em menor quantidade e glicerol, e contendo colesterol em maior quantidade, vai caminhar para os tecidos extrahepáticos, para produzir vitamina D, para produzir hormônios esteroides, para fazer parte de membrana, para inúmeras funções. E é esse aqui o responsável, então, pela formação de placas. Se o LDL estiver em grande quantidade, visto que ele tem colesterol no seu interior em grande quantidade, evidentemente vai formar placas de gordura na parede das artérias, certo? Chamadas de ateromas. Muito bem, o que o HDL faz? O HDL, que ele tem o ácido graxo, então ele vai esterificar o colesterol, ou seja, ele vai usar esse ácido graxo para capturar o colesterol, certo? E esse colesterol esterificado vai ser encaminhado ao fígado. Boa parte desse colesterol vai se transformar em sais biliares. Ou seja, se a gente tiver uma alimentação adequada, certo? O que a gente não precisa de colesterol vai ser encaminhado como sais biliares, certo? Não vai ficar armazenado na parede das artérias. Esse transporte de volta do colesterol é chamado de transporte reverso do colesterol.